irmãos abram suas Bíblias comigo no Salmo 78. O Salmo 78 vai ser a base da nossa meditação. O Salmo 78 é um salmo longo, ele tem 72 versículos, e eu não vou fazer a exposição desses 72 versículos, eu vou me ater do versículo 1 ao versículo 11. Versículo 1, eu vou fazer a leitura, eu peço que os irmãos ouçam com atenção, diz assim: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvido às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Salmo 78 é um salmo que foi escrito por Asaf. Já diz aí no início, antes do versículo 1, tem um breve títulozinho que fala Salmo didático de Asaf. Alguns comentaristas sugerem que não foi Asaf, mas alguns de seus filhos que escreveram esse salmo e que ao final fica todo sobre o nome de Asaf. Mas a ideia aqui é que ele vai trazer um resumo da história do povo de Israel, desde a sua libertação do cativeiro no Egito, passando até o início do período monárquico, quando ele encerra o salmo fazendo um comentário sobre o reinado de Davi. E esse salmo ele tem um propósito didático, ele visa nos ensinar. O que ele procura fazer? Ele quer relembrar a história do povo de Israel, para que aquela geração a qual o salmista escreve, ela pudesse não cair nos mesmos erros que os seus antepassados cometeram. Então, olhando o Salmo 78, do versículo 1 até o versículo 8, nós podemos ver como se fosse uma introdução para a mensagem que o salmista quer trazer. A partir do versículo 9, ele vai trazer as consequências de nós nos esquecermos dos mandamentos do Senhor, de rejeitar os ensinos do Senhor. Ele vai trazer exemplos reais da história do povo de Israel, justamente para ilustrar. Mas o que eu quero, meu objetivo principal nessa mensagem, é mostrar que nessa parte inicial do Salmo, Asaf vai declarar que o local onde o ensino da palavra de Deus deve começar é na família. Família é lugar de ensino das Escrituras. Então nós vamos caminhar na exposição do versículo 1 ao versículo 11, tendo esse pensamento em mente. Família é lugar de ensino das Escrituras. E ao final eu quero trazer algumas aplicações práticas desse texto na nossa vida hoje. Então vamos acompanhar versículo 1. Versículo 1 diz: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Então a impressão que nós temos é que Asaf, ele fala como se Deus estivesse falando por meio dele. Calvino, comentando esse texto, ele vai dizer que Asaf é que, na verdade, ele se coloca na posição de um mestre falando. Então, quando ele diz, escutai, povo meu, a minha lei, ele está se posicionando diante do povo de Israel como um mestre a falar para os seus ouvintes. Mas nós entendemos que toda a Escritura ela é o quê? Inspirada por Deus. Então Asaf escreve, por mais que ele esteja falando
a um público, nós entendemos que o registro bíblico é Deus falando. Então nós podemos olhar para esse salmo e quando nós lemos: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, nós entendemos que é Deus falando conosco. E ele inicia aqui justamente o versículo 1 dizendo: escutai. Isso é um apelo para que nós possamos abrir os nossos ouvidos para ouvir. Nós somos muito rápidos para falar. Hoje em dia, nesse tempo tão voltado para as redes sociais, todas as pessoas têm opinião sobre alguma coisa, todas elas querem falar alguma coisa, desde de futebol, passando por Big Brother, passando por política, todas as pessoas têm uma opinião sobre algo. Nós queremos falar, mas poucos estão dispostos a ouvir. E aqui o Senhor nos chama a ouvir, e quando Ele fala, cabe a nós, igreja, ouvir o que Ele tem para falar. E Ele tem uma mensagem para o seu povo. Ele fala que escutai, povo meu. Esse povo, nós entendemos que é o povo de Israel dentro do contexto do Salmo. Mas olhando debaixo da nova aliança, a igreja é o povo de Deus. Nós estamos debaixo de uma aliança firmada e estabelecida no sangue de Cristo. Então, quando o texto diz, escutai, povo meu, nós podemos sim aplicar para nós hoje. Então, é como se Deus estivesse dizendo: escutem, igreja. Escutai, segunda igreja presbiteriana de Saracuruna, escutem o quê? Diz a continuação: escutai a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Deus vai falar, Deus vai nos ensinar. Ele vai trazer a sua lei, Ele vai trazer os seus ensinos para nós, que nós possamos ter ouvidos para ouvir o que o Espírito quer falar à sua igreja nessa noite. E o que Ele vai falar? De que maneira Ele vai nos ensinar? Diz o versículo 2: abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Os irmãos lembram que quando Jesus vai pregar durante o seu ministério, Ele vai ensinar por meio de parábolas. Uma das formas que Jesus ensina é por parábolas. E os escritores do Novo Testamento, dos Evangelhos, eles vão atribuir esse ato de Jesus de ensinar por meio de parábolas, eles vão colocar esse versículo: abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos, relacionado a Jesus. Mas o que isso significa? Essa ideia de falar em parábolas, a ideia aqui é histórias. Histórias serão apresentadas. Uma história vai ser apresentada ao seu povo. Deus vai nos ensinar e Ele requer a nossa atenção. Esses enigmas dos tempos antigos são pensamentos, são reflexões, são ideias que já haviam sido apresentadas em tempos antigos e que Deus vai resgatar, trazendo elas novamente para o seu povo. São histórias que requerem a nossa máxima atenção, então prestemos bastante atenção, que nada venha tirar o nosso foco daquilo que o Senhor quer nos falar. Então, se pudéssemos resumir até o momento o versículo 1 e o versículo 2, seria da seguinte forma: é Deus dizendo, igreja, eu quero falar a vocês nessa noite. E eu não quero falar algo novo, eu quero trazer algo que já foi falado no passado. Eu vou trazer uma história para vocês. Eu peço que prestem muita atenção àquilo que eu vou falar, àquilo que eu vou trazer, esse ensino que eu vou resgatar. E que ensino é esse? Está a partir do versículo 3. Leia comigo. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, versículo 4, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Na verdade, esse ensino que o Senhor quer resgatar, ele vai do versículo 3 até por volta ali do versículo 7 e 8. O Senhor quer nos falar, Ele quer nos ensinar, porque havia um costume na cultura judaica de se transmitir toda a sua história, de se transmitir todos os ensinos. Isso era preservado de geração em geração por meio do ensino oral.
Era o pai que se sentava com seu filho e ali ele ensinava a história do seu povo. Era o pai que sentava-se com seu filho e ensinava aquilo que Deus havia feito na história da vida deles. Então nós vemos aqui no versículo 3, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Nós vemos filhos reconhecendo que os seus pais os ensinaram. Quando nós olhamos o versículo 4, diz aqui: não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração. O que eles estavam dizendo aqui? Uma vez que eles foram ensinados por seus pais, agora caberia a eles pegar esses ensinos e fazer o quê? Ensinar aos seus filhos. Então isso vai passando de geração a geração. E o que eles deveriam ensinar? Eu quero trazer 4 coisas que eles deveriam ensinar para os seus filhos. Diz ainda o final do versículo 4: os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez, e o que nós vamos ver no versículo 5, a lei. 4 coisas que os pais deveriam ensinar para os seus filhos. Ensinar os louvores do Senhor. A adoração a Deus deveria ser ensinada. Nós devemos ensinar os nossos filhos a adorar a Deus. E para adorar a Deus, nós precisamos conhecê-lo. Então, quando nós adoramos o Senhor, quando nós conhecemos quem Ele é, nós então entendemos que Ele é digno, não só de uma parte da adoração, que Ele é digno não só de uma parte da glória. O Deus a quem servimos, Ele é digno de toda adoração. Ele é digno de toda a glória. E isso precisa ser ensinado. Ele fala de ensinar sobre o poder de Deus, ensinar sobre a grandeza do Senhor. É Ele pegando o filho, colocando no seu colo e dizendo: filho, o Deus a quem nós servimos, Ele é poderoso. Você conhece a nossa história? Nós estávamos escravos no Egito e Deus, Ele nos arrancou dali com mão poderosa. E Ele começa então a debulhar, a mostrar toda a história do povo de Israel, contando para o seu filho, dizendo como o nosso Deus, Ele é poderoso. Ele diz mais ainda, ele fala de ensinar as maravilhas que o Senhor fez. Para que os irmãos tenham uma ideia, ainda nesse salmo, ele vai falar um pouco sobre isso no versículo 12, olha só. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoã. Ele está falando aqui de quando Moisés e Arão compareceram perante o povo, dizendo: olha, nós estamos vindo aqui enviados pelo Senhor. E Deus opera milagres por meio deles. Eles vão dizer aqui no versículo 14: dividiu o mar, Ele fez-los seguir, aprumou as águas como num dique. Eles estão fazendo referência ao quê? A abertura do Mar Vermelho. Olha o versículo 14: guiou-os de dia com uma nuvem, durante a noite com um clarão de fogo. Eles estão fazendo menção quando o povo passa pelo Mar Vermelho e começa a caminhar pelo deserto. E a temperatura no deserto ela é altíssima durante o dia. E Deus, Ele colocava uma nuvem pairava sobre eles para que eles não pudessem sofrer com o calor e ao mesmo tempo pudessem ser guiados. E durante a noite, um clarão de fogo ia à frente deles, tanto para aquecer, porque o deserto ele tem esses extremos. De dia é muito quente, mas à noite é muito frio. Então o clarão de fogo, aquele fogo os aquecia e também direcionava. E ele diz aqui no versículo 15: no deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismo. Então ele está dizendo que Deus deu água para que eles bebessem no meio do deserto. Isso são somente alguns exemplos das maravilhas que Deus fez e que precisava ser passado de pai para filho, de geração para geração. Isso sempre deveria estar na mente deles, num movimento perpétuo de ensino, onde um pai passa para o seu filho, que passa para o seu filho, que vai passando por toda a sua geração. E a quarta coisa que eles não deveriam deixar de ensinar, diz aqui no versículo 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos,
Deus também instituiu um testemunho. Deus instituiu leis, mandamentos que deveriam ser transmitidos. E aqui você observa que não é uma sugestão, é uma ordem. Ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Por que eles deveriam transmitir esses mandamentos? Porque os mandamentos que regulavam a vida do povo. Deus estava se estabelecendo como Senhor sobre aquele povo e, ao mesmo tempo, queria dizer para eles que eles não eram como os egípcios. Eles não deveriam andar no costume dos povos egípcios. Quando eles entrassem na terra de Canaã, eles não deveriam andar segundo as leis do povo daquela terra. Pelo contrário, eles tinham um Deus santo, que exigiu uma vida santa. Isso era importante, isso não poderia ser omitido. Eles deveriam aprender os mandamentos de Deus para que pudessem viver uma vida para a glória de Deus. Quando Deus nos ensina, quando nós nos debruçamos na palavra de Deus para ouvir o que Deus quer nos falar, Ele está nos ensinando como viver uma vida para a glória dEle. E quando Deus então está dando mandamentos ao seu povo, Ele está dizendo, olha, obedeçam, façam o que eu peço, façam o que eu mando, vivam uma vida para a minha glória. Então isso não poderia ser omitido, isso não poderia ficar escondido, isso tinha que ser transmitido. Mas qual era o objetivo? Com que propósito eles deveriam aprender sobre adorar ao Senhor, sobre o poder de Deus, sobre as maravilhas que Ele fez? Por que eles deveriam aprender sobre a lei, sobre os mandamentos? Vai nos ensinar o versículo 6. A fim de que a nova geração, o quê? Os conhecesse. Os irmãos já devem ter lido, se não me engano, é no final do livro de Josué, quando diz no final do livro de Juízes, se não me engano, que se levanta uma nova geração, agora me falha um pouquinho a memória, se é no final de Josué ou de Juízes, que uma nova geração se levantou, uma geração que não conhecia a Deus. Nós precisamos, meus irmãos, ensinar aos nossos filhos para que uma nova geração seja levantada, uma geração que conheça ao Senhor. Versículo 7 diz ainda, para que pusessem em Deus o quê? A sua confiança. Então, onde colocar confiança é um aprendizado. Então, quando eles vão aprender sobre adoração, o poder de Deus, as maravilhas que Ele fez e a sua lei, tudo tinha como objetivo que eles pudessem colocar a confiança deles no Senhor. Eles deveriam dizer, o Deus a quem servimos, Ele é digno de confiança, nós confiamos nele. Diz aqui mais, versículo 7, para que pusessem em Deus a sua confiança e não o que, meus irmãos? Não se esquecessem dos feitos de Deus. Eles não deveriam se esquecer do que o Senhor havia feito por eles. Nós somos muito rápidos para esquecer. Por isso nós precisamos ser constantemente lembrados, porque o esquecimento gera ingratidão. E quantas vezes o povo não caiu nisso? O próprio Salmo 78 vai nos mostrar como esse povo foi ingrato, como esse povo ele foi rebelde contra o Senhor, não obstante o Senhor ter feito somente bem a eles. Eles deveriam conhecer a Deus também para que eles pudessem, ainda diz o versículo 7, final do versículo 7, mas lhe observassem os mandamentos. Eles tinham que ter a lei de Deus presente na vida deles. A lei seria um prumo, seria um fio condutor pelo qual eles deveriam guiar a vida deles. E versículo 8, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. E esse aqui é o ponto principal que o salmista deseja mostrar. O ensino e a prática de tudo aquilo que ele fala sobre adoração, o poder de Deus, as maravilhas que fez e a lei de Deus, o porquê que isso deveria ser ensinado nas famílias, é para que pudesse impedir
que o nosso coração rebelde viesse à tona. Porque quando os mandamentos do Senhor, quando nós nos esquecemos de quem Deus é, nós temos uma propensão pecaminosa que vai nos levar para longe do Senhor. E aqui nós observamos que os pais eram geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Ele vai trazer uma ilustração viva, que está no versículo 9. Olha o versículo 9. Os filhos de Efraim, embora armados de arcos, bateram em retirada no dia de combate, no dia do combate. Asaf vai trazer essa ilustração sobre os filhos de Efraim. E quem eram os filhos de Efraim? De uma maneira muito simples e rápida. Efraim representava a tribo do norte. Quando houve a divisão do reinado no período de Roboão, foi dividido o povo em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. E o reino do norte, pelo fato da tribo de Efraim ser mais abundante naquela região, ele muitas vezes é chamado de Efraim. O reino do norte muitas vezes é conhecido como Efraim. A gente observa isso também muito claro no livro do profeta Oséias. Então ele fala de um momento onde Efraim, que essa tribo, que esse reino do norte, ele perde uma batalha. Que batalha foi essa? A gente pode pensar em dois momentos da história. Um primeiro momento é a própria queda do reino do norte. Efraim, por causa da apostasia, por terem se desviado do Senhor, por terem se afastado dos caminhos de Deus, o povo aquela região toda, ela é julgada e eles são derrotados. Esse é um ponto. Uma outra situação que nós poderíamos colocar é um fato que talvez faça mais sentido quando a gente olha o contexto de todo o Salmo, é o fato da Arca da Aliança. Na época ela se encontrava em Siló, e Siló era a região onde vivia a tribo de Efraim. E nós sabemos que os filisteus, combatendo contra o povo, eles derrotaram o povo de Israel naquela ocasião e levaram a arca. Então, para alguns comentaristas, faz mais sentido ter sido essa batalha que o salmista aqui no Salmo 78 está fazendo menção. Mas independente do momento da história, o texto diz que no dia do combate, quando eles deveriam lutar a guerra, eles fugiram. Mesmo armado com arcos, eles correram. A batalha foi perdida e o povo foi derrotado. E essa derrota tem relação direta com a falta de confiança no Senhor. Diz aqui o versículo 10, não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhe mostraram. Está relacionado a não terem guardado os mandamentos do Senhor, está relacionado à rebeldia de não andar na sua lei, está relacionado a se esquecer das suas obras e se esquecer das maravilhas que o Senhor lhes mostrou. Então, assim nós observamos esse salmo, exposição do versículo 1 até o versículo 11. E esse salmo, ele vai continuar falando da situação dos filhos de Efraim, e ele vai trazer exemplos da história do povo de Israel saindo do Egito, caminhando pelo Egito, como eles em muitos momentos agiram em rebeldia com o Senhor. E eu pergunto, onde é que a gente aplica isso na nossa vida, irmão? Como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Será que Deus está falando ainda hoje por meio desse texto? Sim. Eu quero trazer 3 aplicações. Primeira aplicação que eu trago aos irmãos: família é lugar de ensino das Escrituras. A nossa casa é um local de ensino da palavra de Deus. Observe aqui no versículo 3, quando diz: o que ouvimos e aprendemos, o que contaram quem? Nossos pais. São pais ensinando a seus filhos. Ele diz aqui no versículo 4, não encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura geração. Então, como eu disse agora há pouco, é pai contando para o filho, e aquele filho pega esse ensino e vai passar
para a sua próxima geração. No versículo 5, lá no final diz: e ordenou a nossos pais que o transmitissem a seus filhos. Então, família é lugar de ensino. A igreja também é um lugar de ensino. Nessa noite nós nos encontramos aqui ouvindo, aprendendo sobre a palavra de Deus. A igreja é um lugar importante que a gente tem que aprender a valorizar. A gente não pode desprezar esse momento de ensino, de aprendizado, onde o povo de Deus se reúne aqui e a ele é exposta as Escrituras. Mas Deus determina, isso a gente não pode esquecer, Deus determina que o nosso lar, que a nossa casa seja um local de ensino, sob a responsabilidade dos pais. E esses pais devem ensinar seus filhos a viverem para a glória de Deus. O texto mostra que a responsabilidade estava sobre os pais, não era o sacerdote, não era o levita. Embora o sacerdote e o levita tivessem funções importantíssimas no culto, cabia aos pais a missão de transmitir essa verdade como uma herança de família. Imagine que você tem um bem precioso na sua casa, que foi passado para você, era um bem da sua avó, sei, uma pulseira, um anel, aí a sua avó entregou isso à sua mãe e disse: olha, isso aqui é um bem valioso da nossa família, olha, não perca, não venda, isso aqui está na nossa família há gerações. Aí a sua mãe então entrega a você e diz: filha, isso aqui foi passado para mim, pelas mãos da minha mãe, que foi entregue pelas mãos de sua mãe, e eu estou entregando isso a você para que você entregue para a sua filha no futuro. Assim nós devemos entender a palavra de Deus. É algo que Deus colocou nas nossas mãos para que a gente possa transmitir aos nossos filhos. E uma vez que os nossos filhos aprendam, eles vão pegar essa verdade e vão transmitir aos seus filhos. E assim nós vamos formar uma geração de homens e mulheres de Deus. Eu não sei se você vem de uma geração assim. Eu não sei se você vem de uma família onde os seus pais serviam a Deus, onde os seus avós serviam a Deus, amavam a palavra de Deus. Se você veio, talvez você hoje realmente se encontra aqui porque os seus pais não foram negligentes nessa tarefa de lhe ensinar o Evangelho. Talvez você esteja aqui, você é o primeiro da sua família que veio, como é no meu caso. Os meus pais, os meus avós, eu não tenho um histórico deles caminhando na fé cristã evangélica. Deus me salvou, me trouxe a fé. E uma vez que eu conheço essa verdade, é meu dever ensinar as minhas filhas. É meu dever ensinar a minha casa. O problema é que muitos pais, meus irmãos, eles acreditam que o simples fato de seus filhos irem à igreja já é suficiente, então eles cruzam os braços. Meu filho já vai à igreja. Não é assim que Deus determinou, não é assim que Deus ordenou. Eu li recentemente um livro em que o autor fala, ele traz um ditado, eu nunca ouvi esse ditado, mas ele aplica a mensagem que ele traz, ele diz assim: se o seu filho dormir na garagem durante 1 mês, isso não vai fazer dele um carro. Ele não vai virar um carro por dormir na garagem. Da mesma forma, trazer os nossos filhos e colocá-los sentados na igreja, isso não necessariamente vai fazer deles crentes em Jesus. Embora eu reafirmo que estar na igreja é fundamental. Estar na igreja é essencial. Temos que trazer os nossos filhos, sim, à igreja. Quantos pais eu já ouvi, meus irmãos, dizerem assim: olha, ele está tão cansadinho, coitado, deixa ele descansar, hoje de manhã ele está com sono, ele está cansadinho. O que ele fez? Ele carregou pedra no dia anterior? Ele construiu? O que aconteceu? Meus irmãos, nós devemos trazer os nossos filhos para a igreja, mas nós não podemos descansar nisso. Nós não podemos cruzar os nossos braços. Pensa comigo. Nós temos 168 horas durante a semana. Quanto tempo os nossos filhos, quando são trazidos à igreja, eles passam na escola dominical? 1 hora pela manhã, mais 1 hora à noite. Isso são 2 horas na semana. Comparando com as 168 horas que nós temos com eles,
Isso não dá nem 2%. Isso dá em torno de 1,5%. Vocês acham que 1,5% de pregação do Evangelho é suficiente? Deus pode salvar? Pode, Deus ele é soberano. Mas, meus irmãos, Deus age por pais, pela vida de pais piedosos que ensinam seus filhos. Tem um livro chamado Família Guiada pela Fé, cujo autor se chama Vod Balham. É um livro muito bom. E eu destaco uma frase que ele traz no livro. Ele diz assim: Deus planejou a família, não é o grupo de jovens, não o ministério infantil, não a escola cristã, mas a sua família como principal agente disciplinador da vida de seus filhos. Deus ordenou a família como principal agente, mensageiro da palavra de Deus na vida dos nossos filhos. Eu quero fazer uma observação nessa primeira aplicação. A maior influência que nós temos na vida dos nossos filhos compreende o período que eles estão debaixo do nosso teto. Provavelmente, depois que você casou, você se desligou dos seus pais, não que você deixou de estar com eles, mas é o que a palavra de Deus ensina, que o homem se une à sua mulher, serão os dois uma só carne. Agora a gente instituiu uma família. Mas os nossos filhos, enquanto estão debaixo do nosso teto, nós temos um cuidado especial com eles. E quanto tempo eles vão passar debaixo do nosso teto? 18 anos? 19, 20? Eles vão se casar, 21, 22, 25. Temos que aproveitar esse tempo para ensinar o Evangelho para eles. Nós temos que olhar para os nossos filhos com o olhar da eternidade. Os nossos filhos, essa criança que você cuida, ela vai comparecer diante do Senhor. Um dia ela vai estar diante de Deus. E o destino eterno dela vai ser ou o inferno ou o céu. O seu filho ouvirá: bendito, vinde a mim, vós, ou ele ouvirá: malditos, para o fogo eterno. O que os nossos filhos ouvirão? Nós precisamos olhar para os nossos filhos com esse olhar da eternidade. Por isso, abramos a Bíblia na nossa casa, ensinemos a palavra de Deus para os nossos filhos. Não vamos terceirizar isso, é nossa responsabilidade. A segunda aplicação que eu quero trazer para os irmãos: nós devemos ensinar aos nossos filhos o que Jesus fez por nós. Onde nós observamos isso nesse salmo? Quando ele aqui diz: o que ouvimos e aprendemos. Eles não vão encobrir a vindoura geração, eles vão contar os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que Deus fez e a sua lei, o seu testemunho. Eles deveriam ensinar os seus filhos o poder de Deus, as maravilhas que Deus fez. É isso que nós devemos ensinar. E como nós vemos o poder de Deus, as maravilhas de Deus na nossa vida? Por meio do Evangelho, por meio do que Cristo fez na cruz do Calvário. Isso deve ficar inculcado na mente dos nossos filhos. Eu coloco uma pergunta: você conhece o Evangelho? Eu já tive a oportunidade de perguntar a um grupo de jovens se eles entendiam o que era o Evangelho. Eu pedi que me explicassem: diz para mim o que é o Evangelho. Eu fiquei surpreso quando o silêncio foi a resposta. Aí, em um outro momento, reúno um grupo de irmãos e digo assim: o que é o Evangelho? Eu penso, poucos sabiam explicar o que era o Evangelho. O Evangelho é fundamental, porque Paulo vai ensinar aos romanos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Essa é a mensagem de salvação. Porque eu posso ensinar meu filho as histórias da Bíblia. Eu posso ensinar que Davi lutou contra Golias e derrotou Golias. Eu posso ensinar sobre a Arca de Noé, mas eu preciso apresentar o Evangelho. Eu tenho que olhar para a história da Arca de Noé e dizer para ele que Cristo é como aquela arca. Quem não estiver em Cristo vai morrer nos seus pecados.
Eu tenho que olhar para a história de Davi e Golias e dizer que Golias é como se fosse o nosso inimigo. E Cristo, ele é poderoso para derrotar o adversário, ele fez isso na cruz. O Evangelho é essencial. O Evangelho vai retratar a história de como Deus nos salvou, da mesma forma como o salmista vai expor a história do povo de Israel, dizendo como Deus os resgatou do Egito. A mensagem que nós devemos trazer é como Deus nos resgatou do pecado. Então, o primeiro ponto para apresentar o Evangelho é mostrar o quão pecadores nós somos. Porque só reconhece a necessidade de salvação quem se vê como perdido. Quem não se vê como perdido nunca vai reconhecer que precisa de salvação. E você acredita que os nossos filhos, eles crescem, eles entram na adolescência, entram na juventude, e muitos acreditam, mesmo sendo criados na igreja, eles se acham boas pessoas. Eles se acham que merecem o céu porque fazem coisas boas. Eles se acham dignos de receberem a salvação em Cristo, porque eles ajudam os outros, eles não fazem nada de errado. Eles não roubam, não matam, não bebem, não fumam, não cheiram. Olha, eu sou uma pessoa muito justa. Meus irmãos, nós não somos salvos por obras. Então, uma má compreensão do Evangelho vai resultar numa vida cristã falha, porque ele não entende qual é a mensagem da cruz. Primeiro ponto, nós somos pecadores. O pecado nos afetou integralmente, a nossa natureza é pecadora. E o salário do pecado é o quê? A morte. E é mais do que a morte física, é a morte eterna. Para que você tenha uma ideia, quero trazer uma ilustração para que nós entendamos de quão pecadores nós somos. Imagine que nós cometamos apenas um pecado por dia. Você é uma pessoa muito santa. Você só peca uma vez. Quantos pecados nós teríamos cometido ao longo de um ano? Quantos? 365. Mas tem dia que você não peca, porque você é muito santo. Tem dias que não peca. Então vamos arredondar a conta para facilitar para 300. Em um ano, nós cometemos 300 pecados. Em 2 anos, nós cometemos 600, né? Então, em um ano, 300 pecados. Em 10 anos, olha a matemática aí. 3.000. Em 10 anos, 3.000 pecados. Com 20 anos, você cometeu 6.000 pecados. Com 30 anos, 9.000 pecados, porque você é uma pessoa muito santa, você não peca todo dia. Então, com 30 anos, quantos foram que eu falei? 9.000, né? 9.000 com 60 anos. 18.000. Coitado dos irmãos idosos da igreja, né? Quão pecadores vocês são. Agora eu te digo, você vai comparecer perante um juiz justo, e ele vai olhar a sua ficha corrida, e ele vai ver que você tem 50.000, 30.000, 20.000, sei lá, infrações. Qual é o juiz que não vai te condenar? Qual é o criminoso que comparece com uma ficha, com 40.000 acusações contra ele, sai impune? Diante de um juiz justo, não esses juízes corruptos aí da terra, diante de um juiz justo, qualquer pessoa sairia dali condenada. Agora imagine nós comparecendo diante de Deus com todos os nossos pecados, porque a gente não peca uma vez por dia, a gente peca muitas vezes. Nós pecamos de maneira consciente e de maneira inconsciente. A nossa dívida é impagável. Então, quando nós começamos a apresentar o Evangelho dessa forma, a gente começa a entender o quão pecadores nós somos. Nós somos pecadores. A nossa dívida ela é impagável. E o que Deus faz? Na eternidade passada, Pai, Filho e Espírito Santo, eles organizam. O Pai planeja a nossa salvação. O Filho executa a salvação e o Espírito aplica essa salvação nos nossos corações. A nossa dívida precisava ser paga. E para que ela pudesse ser paga, para que nós pudéssemos ser perdoados, era necessário que alguém pagasse essa dívida. Porque o nosso perdão não é de graça. A dívida está ali. A dívida está aqui, ó. Alguém tem que pagar. E o que Deus faz? Ele não pega simplesmente essa dívida e diz assim, eu vou desconsiderá-la.
Jesus diz assim: essa dívida vai ser minha. Os nossos pecados são imputados sobre Jesus. Lembra quando Jesus está na cruz? Quando ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Lembra quando Isaías, 700 anos antes, vai dizer que ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Cristo leva os nossos pecados na cruz, os nossos pecados são imputados a Cristo na cruz. Cristo que não fez nada de errado, que nunca pecou. Cristo que viveu uma vida justa, uma vida correta. Ele viveu a vida que nós deveríamos viver e que nós não podemos, não conseguimos viver. Ele vive a vida que nós deveríamos viver. E os nossos pecados são imputados a Ele. E na cruz, Ele leva nossos pecados passados, presentes e futuros. E a sua justiça, a sua vida justa, então, ela é atribuída a nós. Ela é imputada a nós. Essa é a dupla imputação. Os nossos pecados são imputados a Jesus, mas isso não muda a natureza de Jesus. Ele continua sendo santo, perfeito. E a sua justiça é atribuída a nós, mas isso não muda a nossa natureza ainda. Nós somos pecadores, imperfeitos. Mas quando Deus ele olha para nós, ele vê a justiça de Cristo. Deus vê a justiça de seu Filho sobre nós e nós somos salvos. Pela justiça de Cristo, não é pelas nossas obras, é por Cristo, é pela graça. Cristo paga o preço com seu próprio sangue para nos redimir. Em Cristo nós somos salvos da condenação eterna. E nós temos a certeza dessa vitória, porque Cristo ele ressuscita dentre os mortos. Cristo ressuscita para a nossa justificação, somos declarados justos agora. E assim como Cristo ressuscita dentre os mortos, nós temos a certeza que um dia ressuscitaremos com Ele. Ele é a primícia. E nós o seguiremos e ressuscitaremos com Ele e viveremos com o Senhor para todo sempre. Essa é a mensagem do Evangelho. Isso é o que o Senhor fez por nós, como Ele nos arrancou do nosso cativeiro de pecado e de escravidão e nos guiou em direção ao céu, em direção à terra prometida. E isso nós devemos contar para os nossos filhos, falar da obra de salvação. E a terceira aplicação que eu quero trazer para finalizar é que os pais devem ser modelos positivos da fé para os seus filhos. Nós observamos aqui o texto no Salmo 78, quando ele vai trazer o exemplo, aqui no versículo 8, de pais de geração obstinada, rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Ele vai falar dos filhos de Efraim, vai trazer o exemplo negativo de pessoas que não guardaram a lei de Deus, que não guardaram os mandamentos do Senhor. Mas nós precisamos ser modelos positivos de fé para os nossos filhos. Esse ensino, quando nós sentamos com a nossa família, com os nossos filhos, para transmitir a mensagem do Evangelho, para ensinar as Escrituras para eles, eles têm que ver em nós um exemplo, um modelo. Imagine que você vai a um cardiologista ou um pneumologista e ele começa a falar para você dos malefícios do cigarro. Imagina a cena. Aquele homem de jaleco branco sentado à sua frente, e enquanto ele fala de como o cigarro prejudica a sua saúde, ele está dando uma baforada ali, fumando um cigarrinho. E você olha para ele e fala assim: doutor, eu estou entendendo o que você está falando, mas é tão incoerente para mim ver que o senhor traz uma mensagem, mas a sua vida está falando outra. Será que os nossos filhos olham para a gente e veem a mesma coisa? Será que eles olham para a nossa vida e veem algo incoerente? Pô, meu pai fala, mas ele em casa é outra pessoa. É igual aquela irmã que disse: olha, eu queria que o meu marido, eu queria morar na igreja. Mas por quê, irmã? Porque o meu marido, quando está na igreja, ele é uma bênção. Quando ele está em casa, ele é terrível. Isso é hipocrisia, a palavra certa é hipocrisia. Lembra de quando Jesus chama os fariseus de hipócritas? Ele fala: hipócritas, vocês são hipócritas, vocês valorizam o exterior, valorizam a aparência. Quantas pessoas vivem a fé delas
querendo impressionar os outros, quando na verdade a vida delas é uma hipocrisia. Nós não podemos ser assim. Aqui no versículo 8 desse salmo, quando nós lemos, nós vemos de uma geração infiel, de pessoas que rejeitaram o Senhor. E uma vez que eles seguiram esse caminho, eles foram derrotados. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, foram derrotados. E assim os nossos filhos vão ser derrotados. Por mais que eles possam se preparar, por mais que eles tenham aqui arcos, por mais que eles se preparem, eles vão ser derrotados na fé. O final da vida deles é uma derrota, por mais que aparentemente pareça ser vitória. Meus irmãos, os nossos filhos podem estudar, a gente pode propiciar um lar de estudo intelectual para eles. Olha, eu quero que as minhas filhas sejam médicas, advogadas ou engenheiras, mas se elas crescerem sem conhecer quem Deus é, se elas crescerem sem saber o que Ele fez nas nossas vidas, isso é uma derrota. Isso é uma derrota. E eu quero concluir trazendo uma ilustração final, uma ilustração que eu li recentemente e eu adaptei para trazer aqui aos irmãos. Imagine um espaço de terra. Quem tem quintal já deve imaginar aquele espacinho de terra onde a gente gosta de plantar alguma coisa. Imagine que esse espaço de terra é o coração de seus filhos. O coração dos nossos filhos é como essa terra, e a semente do Evangelho ela precisa ser plantada nessa terra, para que ela possa germinar, crescer, dar fruto. É o que a gente espera, não é isso que você espera? Que a semente do Evangelho plantada no coração dos seus filhos dê fruto? Amém. É o que eu desejo, isso é o desejo de qualquer pai. Só que essa terra precisa ser cultivada, precisa ser cuidada. E cabe a nós, pais, fazer esse serviço. Quem tem um terreno no quintal que não cuida, como é que ele fica? Cheio de quê? Cheio de mato, cheio de erva daninha. E o coração dos nossos filhos é assim. Se não for cuidado, naturalmente vai brotar mato, naturalmente vai brotar erva daninha. E essas ervas daninhas, elas têm que ser arrancadas. Esse mato tem que ser arrancado logo, porque senão ele vai crescer e vai ficar mais difícil de arrancar. Então, uma vez que a semente do Evangelho é plantada no coração dos nossos filhos, nós, pais, precisamos ficar atentos. A qualquer sinal de erva daninha, a qualquer sinal de mato crescendo, a gente tem que arrancar. Mas isso você não pode terceirizar. Eu não posso dizer assim, olha só, ô jardineiro, vem aqui uma vez por semana e dá uma limpezinha nesse terreno, nesse quintal. Não é assim. Nós somos aqueles que devem cuidar desse quintal e todo dia a gente tem que ir lá, ver o terreno. Se tiver erva daninha, se tiver incredulidade brotando ali, a gente tem que arrancar. E a gente tem que semear o Evangelho. E a gente tem que regar. E a gente tem que estar ali suando em cima, debruçado em cima dos nossos filhos, orando, ensinando, para que Deus possa, no momento certo, fazer com que essa semente floresça para a glória dele. Bem, meus irmãos, espero que os irmãos tenham ouvido e entendido essa mensagem, que eu creio que seja da parte de Deus para a igreja nessa noite. Bem, feche os seus olhos comigo.